Pessoal, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim, professor. Então, beleza. Então. Bom, vamos iniciar nossa aula de hoje, a aula 2 da disciplina de motores da combustão interna. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre círculos ou ciclos termodinâmicos. Na verdade, é ciclos, não círculo, tá? Então, é ciclos termodinâmicos ideais e reais. Na última aula, a gente aprendeu a classificar os motores de combustão interna. A gente viu várias formas de classificação. Hoje a gente vai dar um passo a mais, que é entender o que a gente chama de ciclos termodinâmicos. Na parte de termodinâmica, né, que é uma disciplina anterior a essa, vocês já entenderam um pouco a respeito dos ciclos termodinâmicos. E hoje a gente vai focar, né, nos ciclos termodinâmicos aplicados aos motores, né, de combustão interna. Então, basicamente, o que acontece? Né? Aqui tem uma definição que durante o funcionamento de um motor, o fluido ativo, né? O que é fluido ativo? Só para revisar, o fluido ativo é a mistura ar mais combustível. Né? Então, é o nosso combustível. É o nosso fluido ativo, que a gente chama também de FA. Então, o fluido ativo ele é submetido a uma série de processos físicos, né? Físicos e químicos. Processos físicos são expansões, compressões, tá? Químicos são processos relacionados à combustão, conversão em outros estados da matéria, né? Então, transformações químicas como a conversão em produtos de combustão, entre outros. Então, durante o funcionamento desse fluido ativo, né, ele passa por esses processos físicos e químicos e acontece isso periodicamente. Então, pelo fato de ser periódico, é um ciclo, tá? Então, isso dá origem ao que nós chamamos de ciclo do motor. Aqui na imagem ao lado, nós temos um diagrama, né? Aqui, no caso, é volume pela pressão. Eu vou detalhar isso mais à frente com vocês, que é traçado, né, por meio do que a gente chama de um indicador de pressões. Então, cada tipo de motor a combustão interna vai ter um ciclo termodinâmico ideal e real correspondente, que é tomado como base nos processos, né, que acontecem com o fluido ativo. Então, a gente vai facilitar o entendimento da compreensão dos fenômenos, né, que acontece com esse fluido ativo através de algumas simplificações. Então, a gente vai fazer algumas simplificações no decorrer da aula, tá? Para que a gente consiga, né, ter algumas previsões. Essas previsões podem ser qualitativas. Qualitativas é como nós estamos olhando aqui, a gente consegue ver o tipo de fenômeno físico que está acontecendo. Por exemplo, aqui nós temos o caso de uma compressão, aqui nós temos um caso de uma expansão, né? Assim como quantitativas, a gente consegue estimar valores de pressão, quais são as magnitudes, né, da pressão em relação também ao calor que é adicionado aqui no processo. Então, a gente consegue, a partir de simplificações, para que a gente consiga didaticamente entender, obter informações qualitativas como essa, assim como quantitativas, que são numericamente mensuráveis, tá? Quantitativas e qualitativas. Eu acabei em ver qualitativas e quantitativas. Tá? Então, a gente vai fazer algumas simplificações. Quando nós fazemos essas simplificações, a gente trabalha com ciclos termodinâmicos ideais, tá? Porque os ciclos reais eles são mais complexos de se analisar dessa forma. Tá? Bom, nessa aula, a gente vai ver as hipóteses simplificadoras, né, desses ciclos, e nós vamos entender a sua influência, né, nos fenômenos que serão utilizados aí ao longo das aulas. Então, para a gente começar, o que seria, né, um ciclo termodinâmico? Mas antes disso, a gente vai entender como ele é traçado e depois eu vou definir de forma direta assim, o conceito. Mas, basicamente, um ciclo termodinâmico é esse conjunto de processos físicos e químicos que o fluido ativo sofre. A primeira forma da gente entender como é obtido isso, né,
tipicamente os ciclos reais primeiro, para depois a gente partir para as simplificações, com um indicador de pressões. Tá? Então, o primeiro indicador de pressões é o que vai nos dar os ciclos reais dos motores. Tá? Então, aqui nós temos um aparelho, que é o caso aqui, um aparelho mecânico. Tá? Então, é um indicador de pressões mecânicos. Então, a partir desse indicador de pressões mecânicos, a gente consegue, né, obter aquele diagrama anterior ali, que eu vou explicar detalhadamente ao longo da aula de hoje. Tá? Então, vamos falar do indicador mecânico, que ele é o mais simples, tá? de se entender como ele se aplica. Certo? Aqui nós temos aqui uma figura que representa esquematicamente, né, esse indicador de pressões. Bom, o indicador de pressões, ele é um dispositivo, né? E ele, no caso mecânico, ele constitui de um pequeno cilindro que é ligado ao cilindro do motor por essa região aqui, tá? Então aqui a gente pega a pressão do motor, então aqui tem um cilindro do motor e aqui ele é acoplado, tá? No motor de combustão interna. Então ele faz uma leitura contínua das pressões que acontecem nesse cilindro. Então ele é inserido em cada um dos cilindros do motor de combustão interna. Tá? Então, nós temos aqui um êmbolo, tá? A gente pode observar aqui. Então, esse êmbolo, ele vai assumir os movimentos de translação, que é os movimentos de vai e vem que acontecem no cilindro ou pistão do motor, tá? E esses movimentos de translação, eles são proporcionais à pressão que existe dentro, né, aqui nessa região de combustão, onde está o cilindro do motor. É proporcional a quê? Né? Nós temos aqui em cima uma mola, essa mola é calibrada, tá? Então, de acordo com a pressão exercida aqui, essa mola ela tem uma pressão que é calibrada, e esses movimentos, né, de vai e vem, que acontecem aqui pelo êmbolo, né, graças a esse aumento e decaimento de pressão, eles são transmitidos aqui ao traçador, que é essa vareta aqui que tem uma agulha aqui na ponta, né? Na verdade, essa agulha aqui é um riscador que faz com que a gente consiga riscar um gráfico sobre esse tambor aqui, tá? Então, esse tambor ele possui um movimento sincronizado com o pistão do motor ou com o eixo, depende do tipo de medida, mas ele pode ser sincronizado com os movimentos alternativos do cilindro ou com os movimentos de rotação no caso, do eixo, né, do virabrequim. Então, esse movimento de vai e vem, ele é sincronizado com o movimento do pistão e o movimento de rotação contínua com o movimento do eixo. Então, cada um desses tipos de movimento, alternado ou rotação contínua, vai gerar um gráfico que tem uma característica que um pode ser representado depois no outro com base em algumas correlações, mas basicamente a gente vai obter dois gráficos diferentes em si, né, em termos de característica de forma, mas que representam basicamente a mesma coisa, tá? Então vamos analisar o primeiro caso, que é quando nós temos o movimento alternativo. Então o movimento alternativo está tomando como referência, né, uma sincronização com o movimento do pistão. Então, aqui eu trouxe um exemplo real para que vocês consigam entender isso, como isso é constituído. Isso aqui é um equipamento real comercialmente vendido. Então, aqui nós temos a mola calibrada, nós temos aqui o traçador, e neste cilindro aqui é preso, né, um papel gráfico onde você vai desenhar, né, riscar as movimentações do cilindro ou do eixo de manivelas, conforme o tipo de movimento que a gente está obtendo. Tá? Então, um gráfico típico aí é o que é obtido, no caso, com o movimento do tambor. Né? Então, como o movimento do tambor é alternado, né, vai e vem, né, a gente vai ter uma sincronização
E essa sincronização, voltando aqui, né, com o movimento do pistão e com o tambor, esse tambor ele tem uma sincronização, um movimento sincronizado, tá? E aqui nós temos uma cordinha, né? Essa corda aqui, ela faz uma ligação para movimentar o tambor e gerar essa sincronia, tá? Então, vai haver essa correlação. Bom, mas como que eu consigo tirar daqui dados de pressão e volume? Bom, o tambor, com movimento de vai e vem, esse tambor aqui, né, ele vai e vem. Esse é o movimento alternado que ele executa. Em alguns casos, com a sincronia com o eixo, ele rotaciona continuamente. Então, o que a gente vai observar? Ele vai gerar um traço na horizontal, provocado aqui pelo esse movimento do tambor. Esse movimento alternado aqui, ele é proporcional ao percurso do pistão. Então, o movimento alternado é proporcional ao percurso do pistão. Ou, a gente pode dizer, proporcional ao curso S que a gente viu, né, que ele faz aqui dentro. Tá? Então, com base no percurso do pistão, a gente consegue obter o volume contido, né, entre o pistão e o cabeçote. Então, a gente consegue calcular o volume, tá? Porque com base nesse movimento aqui, tá? E nós obtemos a pressão com base nos movimentos verticais, que é esse movimento aqui, porque a mola calibrada, ela consegue, né, ter uma magnitude de pressão. Então, o percurso nos traz o volume, né, contido aqui dentro dessa câmara entre o cabeçote e o pistão, e esses movimentos verticais, a gente obtém a pressão e volume, tá? Então, com base nisso, a gente obtém um gráfico de diagrama, né, PV, do motor, no caso de um único cilindro, que é este aqui. Esse aqui é para obtido aqui foi para um motor, né, de uma máquina a vapor. Tá? Então, isso aqui é um diagrama pressão, volume para uma máquina a vapor. Tá? Isso a gente aplica também nos motores a combustão interna, motores do tipo ciclo Otto, ciclo diesel. Então, aqui são os valores de pressão e aqui as magnitudes do volume. E aqui os dados do ensaio. Tá? Que não convém a gente analisar detalhadamente, mas a finalidade dessa imagem é mostrar um tipo de gráfico obtido. Certo. Mas, professor, esse tipo de dispositivo mecânico para medir pressão, ou seja, um indicador mecânico de pressão, eles são aplicados atualmente? Sim. Tá? Ele mede as pressões dinâmicas, tipicamente, quando a gente analisa grandes motores, como os motores marítimos, motores estacionários, que têm baixa rotação. Tá? Então, baixa rotação. Porque esse movimento cíclico de vai e vem, ele pode sofrer algumas interferências, tá? Então, atualmente se utiliza esses dispositivos para a gente medir de forma periódica o comportamento do ciclo do motor e serve como um analisador preventivo. Então, é utilizado esse tipo de dispositivo como analisador preventivo, né, ou diagnóstico preventivo. Tá? Então, com base aí na eletrônica também, né, se substitui esse tipo para monitoramento da pressão da combustão. Então, se analisa. Mas em motores de alta rotação, né, para altas rotações, a gente vai ter aí algumas limitações que impedem o seu uso. Então, essas são informações terciárias que eu estou trazendo aqui, né, que em si não está dentro do contexto do assunto do material didático, mas que é importante entender. Então, é utilizado atualmente como uma medida preventiva para diagnóstico das pressões de combustão, né, dos motores de grandes tamanhos e baixa rotação. Mas quando a gente vai trabalhar com motores menores, né, aqui no caso típico os motores diesel, dois tempos, né, é típico desses tipos de embarcação. Agora, quando nós estamos no ciclo Otto, 4 tempos, né, ciclo diesel, 4 tempos, a gente vai ter um problema que
o volume de gases, né, que estão armazenados dentro do cilindro, ele, devido a isso aqui estar acoplado, né, a gente vai receber esse fluxo, ele vai acabar alterando a taxa de compressão. Então, isso acaba prejudicando na análise, tá? O motor, por estar em alta rotação, né, vai gerar vibrações e que pode afetar o traçador aqui também. Então, isso não se aplica. E, devido às altas rotações, efeitos instantâneos, né, a gente acaba perdendo essa resolução, tá? E que a gente acaba deixando de indicar variações importantes de pressão, tá? Em razão aí da inércia desse sistema. Então, atualmente se aplica em grandes motores, né, que tem baixa rotação, típicos diesel 2 tempos, para diagnóstico preventivo. Mas, então, como que nós medimos as pressões, né, para motores de menor capacidade? Aí usa, né, dispositivos que usam instrumentação eletrônica. Eu não trouxe esses dados, mas, por curiosidade, vocês podem consultar, né, um indicador de pressão eletrônicos, ou indicador eletrônico de pressões. Que vocês podem encontrar bastante material na internet, catálogos de fabricantes que vão trazer essas informações. Bom, a gente viu este aqui quando nós estamos analisando, né, o caso onde que a sincronia é com relação ao movimento, a sincronia é com relação ao movimento do pistão, né, de vai e vem, alternado, ok? E quando nós utilizamos a sincronia com o eixo do motor, a gente vai obter este gráfico aqui, tá? Aqui nós continuamos tendo as pressões, só que aqui é em função do ângulo do virabrequim, tá? Então aqui nós temos as fases, né? Os tempos de compressão, expansão, escape e admissão, onde cada ângulo percorrido aqui pelo virabrequim ou pela manivela, ele tem, né, com referência, claro, à posição do ponto morto superior, a gente obtém aqui esse traçado, tá? E as pressões, elas continuam sendo referenciadas com base naquela mola, né, que é calibrada, tá? Então, a gente tem essa correspondência. E esse é o gráfico. Então, esses são os dois gráficos típicos. Aqui nós temos a cara, né, de cada um. É importante vocês conseguirem associar cada um. Aqui está com base no pistão ou cilindro, sincronia com o pistão, e aqui com sincronia com a manivela. A gente vai estudar os diagramas pressão-volume, que é o assim, em termos, os mais usuais para as análises, tá? Mas imagine que você obtém esse tipo de diagrama pressão versus alfa, tá? Então, vocês vão encontrar o alfa. Alfa é o ângulo do virabrequim que a gente viu na aula anterior. Então, quem não assistiu, basta buscar no chat aqui do Teams, que vai encontrar a aula anterior. Mas no finalzinho eu vou trazer a equação de novo para a gente entender como a gente consegue converter um diagrama pressão, ângulo de virabrequim, em um diagrama pressão-volume ou vice-versa, por uma relação cinemática. Oi? Acho que alguém tinha falado algo. Então, professor, oi. Esse outro gráfico aí, o que significa essa caída dele? Que caída? Isso aqui? No outro. Isso, nesse. Essa caída que ele tem. O que seria isso? Isso aqui é a expansão dos gases. Expansão. Isso Só aqui que aí, no caso, a expansão ela não teria que tipo, subir? Volume, ó. Volume ele aumenta nesse sentido, ó. Ah, então tá. Aqui, tá? Então o volume está aumentando, é a expansão. Aqui é a compressão, tá? Né? Aqui na verdade é o processo de admissão, compressão. Aqui acontece, né, o momento onde é a ignição e aqui a expansão.
Aqui é a exaustão. A gente vai ver melhor esses diagramas, tá? Mas aqui é a fase de expansão. Ah, tá, beleza. Beleza? Aqui também representado aqui, ó, a gente observa isso aqui. Então, seguindo aqui, vamos falar um pouquinho a respeito do real, né? Do diagrama pressão, volume real. Aí eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas etapas. O real, ele é obtido com base num indicador de pressão, pode ser mecânico ou eletrônico, né? Pode ver que ele é muito idêntico. Na verdade, é praticamente o mesmo que este, né? Para um motor ciclo Otto a 4 tempos, tá? A 4 tempos, ciclo Otto, porque, lembrando que é um motor de ignição por faísca, né? Que é uma das classificações. 4 tempos, porque ele contém 4, né, períodos importantes dentro do ciclo de operação. Certo. A gente, na verdade, plotou esse gráfico com algumas características que, se você for pegar um catálogo técnico, ele não vai ter essa parte aqui. Mas para fins didáticos, né, aqui embaixo, a gente tem, né, no eixo X, que é o eixo dos volumes, aqui é o eixo das pressões, né, a posição genérica que o cilindro, né, com o pistão nas posições que representa dentro do motor. Aqui é o ponto morto superior, né, se a gente representar na vertical, que é o mais convencional. Então aqui está o cilindro. Nós temos o pistão aqui. Aqui é o nosso ponto morto superior. E aqui a posição mais baixa possível, o nosso ponto morto inferior. Então aqui está representado de forma didática, né, o cilindro com o pistão nas posições dentro aí do motor, tá? E aqui uma posição genérica intermediária para fins de interpretação. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses trechos. Eu vou dar um zoom aqui. Vamos começar falando aqui desse ponto que vai do 1 até o ponto 2, tá? Isso aqui vai do 1 até o ponto 2. Essa fase aqui é a chamada admissão, tá? Admissão. O que a admissão acontece, né? Então, o ponto morto superior, o pistão está aqui em cima, né? Ele se desloca para o ponto morto, né? Ao ponto morto inferior, com a válvula de admissão aberta. Por consequência disso, né? Vai gerar dentro do cilindro, né, uma pressão menor que a pressão atmosférica, certo? Então, o que vai acontecer? Na verdade, eu estou olhando errado, tá? É essa linha aqui, ó. Acabei mostrando para vocês, mas essa é a linha. Linha de baixo aqui. Tem que entender esses detalhes, porque há uma diferença de pressão do escape, da pressão de escape, para a pressão de admissão. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas o ponto 1 até o ponto 2 é a nossa admissão. Então, vai do ponto morto inferior, ponto morto superior ao ponto morto inferior. Vai gerar uma pressão menor que a pressão atmosférica, né? Onde vai succionar a mistura, né? Combustível-ar, que é o nosso fluido ativo. Depois, do ponto 2, seguindo aqui, vou pegar agora uma caneta de outra cor, azul. Do ponto 2 até o ponto 3, é ruim desenhar, mas vamos tentar ser o mais didático possível. O ponto 3 aqui em azul, vai acontecer a compressão, tá? Então, ó, lembrando que o volume, ó, ele daqui para cá, ele está indo do ponto morto superior ao ponto morto inferior. A gente observa que o volume, quando nós estamos no ponto 1, é completo, né? Certo? Do ponto morto superior. À
à medida que ele se desloca, essa é a câmara que a gente está considerando, tá? Nós estamos considerando este volume aqui, ó. Então, quando ele se desloca daqui para cá, este volume tende a aumentar. Nós não estamos olhando esse ponto, esse volume aqui, que acaba confundindo, tá? Então, o volume que nós estamos considerando é o volume que está aqui em cima do ponto morto superior. Então, é um volume nulo. Então, parte aqui desse ponto. Então, à medida que ele se desloca para o volume, para o ponto 2, que é o período de admissão, esse volume aqui tende a aumentar. Então, é o que está acontecendo aqui, ó. Do ponto 1 ao ponto 2, admissão, o volume aumenta. E há um decréscimo na pressão, abaixo da pressão atmosférica, né? Para que a misturar combustível seja admitida, tá? Aí, do ponto 2 ao ponto 3, o que está acontecendo com o volume, né? Ele sai desse ponto aqui e volta, vai em direção ao ponto morto superior, que é o período de compressão. Então, o volume tende a diminuir, tá? Então, o volume diminui. Volume máximo, volume mínimo. Só que a gente observa que a curva, né, durante esse período de compressão aqui, antes de atingir o ponto morto superior, acontece, né, a faísca. Tá? Antes de atingir o ponto superior, inicia a ignição. A faísca começa ela, na verdade, ela inicia aí. Então, e a gente observa o quê? Desse pontozinho A, que é o início da faísca, há um aumento muito abrupto da pressão. Tá? A pressão sobe, que é nesse eixo aqui. Então, no período do ponto 2 ao ponto 3, antes de atingir aqui, né, o final da compressão, inicia-se a faísca. Tá? Então, a gente tem um aumento muito rápido da pressão, e esse aumento rápido de pressão, ele não aconteceria se fosse apenas provocado pelo aumento pela diminuição do volume. A gente sabe que com a diminuição do volume, chega, né, um aumento também da pressão. Mas a gente percebe que a partir do momento que a faísca é acionada, há um aumento muito abrupto da pressão. Bom, a pressão ela aumenta por quê? Porque com o início da faísca, inicia-se a combustão, né? Então, há uma combustão e vai gerar uma força, né, de pressão pelos gases e vai fazer com que ele acabe indo diretamente aí à posição do ponto morto superior. Bom, esse é o processo que dá início à expansão. Então, do ponto 3 até o ponto 4, a gente tem aí o que chama de expansão, tá? Então, aí a gente vê o que, basicamente? É um aumento no volume. Então, por isso que nós temos esse decaimento. A pressão começa a cair, né, no início, com o processo de expansão, e a gente tem um aumento do volume. Só que antes, né, de chegar aqui nessa região, abre, né, a válvula de escape e inicia-se o processo que a gente chama de escape. Então, a compressão, combustão, expansão, né, e inicia-se aí no ponto B, um pouco antes do ponto morto inferior, tá? A gente vai entender por que que a válvula, há uma abertura da válvula antes do ponto morto inferior, propriamente dito, mas posteriormente, nas próximas aulas, então vai abrir a válvula de escape nesse ponto, e os gases, né, por conta da alta pressão, eles vão escapar rapidamente. E aí a gente vai ter essa outra linha aqui de cima, que é um pouco maior, né? Ela fica um pouco acima da linha de admissão, tá? Porque ela é acima da pressão atmosférica, para que consiga fazer com que os gases saiam, tá? E o ciclo, né, continua, né, novamente. Então, vai do 1 ao 2, aí do 2 ao 3, aí do 3 ao 4. Tá? Então, é importante a gente olhar o gráfico e entender cada uma dessas características. A gente vai enxergar o ciclo real que não tem essa parte aqui.
tá? Mas, basicamente, a admissão ela acontece a uma pressão abaixo da pressão atmosférica e a admissão acontece abaixo da pressão atmosférica e o escape uma pressão um pouquinho acima da pressão atmosférica, porque senão os gases não teriam condições de escapar. E a válvula de abertura de escape ela acontece um pouquinho antes do ponto morto inferior. E a faísca, né, que é a ignição, o início da ignição, ela é liberada antes do pistão atingir totalmente lá o nosso ponto morto superior. Então, essas perguntas vão ser respondidas mais à frente. Então, mantenham-se aí atentos no decorrer das aulas. Tá? Basicamente, hoje a gente vai entender os ciclos, depois vamos explicar essas características técnicas relativas a esses pontos aqui. Então, esse aqui é um ciclo Otto 4 tempos. Tá? Como eu comentei anteriormente, e prometi, e na verdade a gente viu na aula anterior, algumas relações cinemáticas. Né? Essa relação cinemática aqui é onde x é a distância, né, para o pistão atingir o ponto morto superior. Então, o pistão ele está numa posição intermediária. Aqui, vamos desenhar de forma... Aqui é o nosso PMI. E aqui é o nosso PMS. O que é esse x? Né? Lembrando da aula anterior, é essa distância. Tá? Nós não devemos confundir com o curso, tá? Porque o curso é isso aqui tudo, tá? Essa dimensão inteira, o curso do pistão, que vai da sua parte mais alta, né, dessa extremidade aqui, considerando que ele esteja posicionado no ponto morto inferior até o ponto morto superior. Já esse x, né, é a distância que falta, né, para que o pistão atinja o ponto morto superior. Se ele estiver nessa posição aqui, ó, o x vai ser igual ao nosso curso, tá? Quando ele estiver nessa região. Mas, de forma geral, essa equação ela serve para que nos dê qual que é a posição a qualquer ângulo do virabrequim. Então, com base no ângulo do virabrequim, a gente consegue estimar qual que é a posição da cabeça do pistão até o ponto morto superior. Beleza, a gente viu isso na aula passada. Mas como que eu uso essa equação, né, para fazer com que eu converta um gráfico como este, pressão-volume, em um gráfico pressão-ângulo do virabrequim? Então, a gente vai usar essa relação, tá? Por quê? Com base nessa relação, que é em função do ângulo alfa, né, a gente consegue isolar o ângulo alfa aqui e obter, né, o valor de x. Então, com base no ângulo alfa, a gente encontra o x, que é aquela distância. E com base naquela distância, a gente consegue calcular o volume, né? Então, com base nessa relação, a gente calcula o que faltava no outro gráfico, né? Nesse gráfico aqui, a gente acha o alfa, né? O que nós queremos é um ângulo pressão-volume, né? Então, para converter um alfa, ângulo alfa, em um gráfico pressão-volume, a gente precisa encontrar uma relação matemática que ligue o volume, tá, com o ângulo do virabrequim. Então, essa expressão ela consegue nos dar a posição x do pistão até o ponto morto superior, né? Então, com base nessa posição x, a gente consegue calcular este volume aqui, ó. Então, o volume, né? Vou colocar um volume genérico, é a área daquela superfície, que é uma superfície cilíndrica, vezes essa distância x. É o que está aqui nessa expressão, né? Então, x vezes π, diâmetro ao quadrado sobre 4, tá? A gente vai calcular esse volume aqui, mais o volume 2, né? Que é o volume lá da câmara de combustão. Então, se eu somar esses dois, eu consigo encontrar a cilindrada, né, daquele motor, que é o volume que nós queremos, né, que vai variar de acordo com a posição. Então, variando de acordo com a posição, a gente consegue traçar
o gráfico, vou pegar esse gráfico aqui, pressão, volume, tá? Porque cada volume aqui, ele depende da posição do pistão dentro do cilindro. Então, essa é a equação utilizada para a gente transformar um diagrama em outro, tá? Então, esse aqui é a cilindrada total, que a gente chama também de volume do deslocado, né? Vamos chamar de volume deslocado pelo motor. Volume deslocado, que é em função do volume morto, que é o volume da câmara de combustão. Isso aqui é o volume varrido lá, que depende da posição, né, do virabrequim. Então, aí, em cada instante ou em cada posição, a gente traça um ponto. Então, essa é a relação. E para um ciclo diesel, tá? Então, isso aqui é para um ciclo de injeção, né? No caso aí, é um ciclo diesel. Deixa eu voltar aqui e ver se eu falei bobagem para vocês. Então, isso aqui é uma máquina a vapor. Aquela hora eu tinha falado que acontecia a combustão, mas em máquinas a vapor não há combustão, tá? Mas isso aqui é um ciclo, pressão, volume. Então, eu acabei falando em combustão, mas numa máquina a vapor a combustão é externa. Então, aqui nós estamos entendendo o comportamento do pistão, né, que acontece devido à pressão exercida pelo vapor. Então, a gente não pode confundir. Parece muito com um ciclo diesel, mas não é. Então, isso aqui é um ciclo ciclo real, ciclo real diesel. Então, ele tem essa cara. De forma semelhante, aqui nós temos, né, no eixo dos volumes, no eixo X aqui, uma representação da posição do pistão dentro do cilindro. Vai do ponto morto superior ao ponto morto inferior. E a gente vai entender os processos que acontecem ali. Bom, basicamente, né, nós vamos ter uma diferença em relação à admissão do ciclo diesel para o ciclo Otto, é que na admissão, né, que vai do ponto 1 ao ponto 2, que é aqui, tá? Então, nós estamos aqui nessa linha tracejada, é a pressão atmosférica, tá? Então, a admissão acontece nessa região aqui. Então, tá aqui, a linha não saiu nesse gráfico, eu acabei pegando do material e não percebi, mas tem uma linha aqui, tá? Mas a linha acontece aqui, essa linha está abaixo dessa linha tracejada, porque a admissão ela acontece a uma pressão abaixo da pressão atmosférica, tá? E a diferença é que não tem o combustível aqui, é só o ar, né? Então ele se desloca do ponto morto superior ao ponto morto inferior, o volume aumenta, né? A pressão é menor que a pressão atmosférica, então o ar entra na câmara e do ponto 2 ao ponto 3, né, a gente tem a compressão, né? Então, se vocês percebem que à medida que o pistão vai se deslocando do inferior ao ponto morto superior, a pressão vai aumentando, né? Aí chega aqui no ponto A, antes de atingir totalmente o ponto morto superior, inicia a injeção, né? Continua até atingir, né, uma taxa de compressão elevada suficientemente, né, para que aconteça a ignição, porque a ignição espontânea, né, então até atingir uma temperatura de ignição espontânea, continua-se a compressão, é feita a injeção controlada de combustível, então a injeção acontece do ponto A até o ponto B, então não é tudo de uma vez, então a compressão vai acontecendo à medida que aumenta-se a compressão e inicia-se a combustão aqui, tá? Aí a gente percebe que há um salto de pressão e de repente a pressão se mantém um patamar aqui, que é uma região isobárica. A gente vai entender depois melhor isso aqui, esse patamar, né? Então, a injeção acontece do ponto A ao ponto B. Ok. Assim que atinge, né,
a temperatura de autoignição, decorrente da pressão, inicia-se a expansão. Tá? Então, a expansão vem de 3 até 4 aqui. Tá? Então, de 3 até 4, a gente tem a expansão. Que, propriamente dita, né, ela vem de B até C, porque do ponto A até o ponto B, a gente percebe um aumento da pressão, depois ela é mantida, a expansão acontece nessa região aqui. Então, a expansão acontece a partir desse ponto. Por que que a pressão, né, ela se mantém constante nesse ponto? Né? Então, a combustão, ela tende a fazer o que que acontece? Né? A combustão, ela tende a aumentar a pressão, certo? A combustão tende a aumentar a pressão. A combustão faz com que os gases se expandam, né? Então, tende a aumentar a pressão. Só que, simultaneamente, a expansão dos gases, né? Simultaneamente, a pressão gerada pela combustão, acontece uma expansão. Então, somado à combustão que tende a aumentar a pressão, vai começar a expansão dos gases que tende a aumentar o volume. Então, isso aqui acaba tendendo um a anular o outro, tá? Até o fim da combustão. Então, a partir do momento que finaliza a combustão, aí a gente começa a expansão propriamente dita. Não sei se ficou claro, tá? Quando se dá início à combustão, né, aumenta-se a pressão. Só que, de forma conjunta, inicia-se a expansão. Os gases aumentam o seu volume. Então, pressão e volume são inversamente proporcionais. Tá? Então, imagina que você está enchendo uma bexiga. Se você enche a bexiga, né, e essa bexiga, por exemplo, ela tem um limite, você consegue aumentando o volume, né, mantendo a pressão constante. Só que se chegar no limite desse volume e você continuar enchendo, aumentando a pressão ali dentro, né, você consegue aumentar a pressão. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente aumenta a pressão e, ao mesmo tempo, aumenta o volume, até finalizar, né, o processo de combustão, que é no fim da injeção. Aí, no fim da injeção, não vai haver mais, né, uma alimentação de pressão, porque a combustão finalizou. Então, os gases simplesmente se expandem e a pressão começa a cair. Tá? Começa a cair com a expansão até chegar aqui um pouquinho antes do PMI, que abre a válvula de escape, e os gases são exauridos aqui para a atmosfera, né? Lembrando que a pressão de exaustão aqui, ou no escape, ela fica um pouquinho acima dessa linha tracejada, que é a pressão atmosférica, porque senão a gente não conseguiria vencer, né, a resistência atmosférica para fazer com que os gases se expandam. Tá? Aqui, no caso, né, a gente vê esse patamar bem definido, mas a gente, nos motores de alta rotação, a gente acaba não conseguindo ver esse patamar muito bem definido. É muito comum, em grandes motores de baixa rotação, ver esse patamar aqui, essa região onde a pressão ela se mantém constante enquanto o volume se expande. Tá? Motores de alta, de grandes dimensões e baixa rotação, a gente enxerga melhor. Motores ciclo Otto 4 tempos, ciclo Otto não, ciclo diesel 2 tempos, a tendência é que a gente não tenha isso aqui tão pronunciado quanto está aqui. Mas vai haver esse patamar aqui característico, né, que é uma isobárica, tá? Então é importante entender, isobárica, uma região isobárica. Essa região aqui é isovolumétrica, tá? Então aqui é uma isovolumétrica ou isocórica. Isocórica, volume praticamente constante. Isobárica, pressão constante. Esse é o diagrama. Diagrama do ciclo diesel. Ao lado aqui,
nós temos, né, o caso que representa esse mesmo diagrama, só que agora usando, né, pressão, ângulo ou posição do virabrequim. Tá? Aqui é a admissão, aqui está a pressão atmosférica, a gente percebe que a pressão atmosférica é superior, né, à pressão de admissão. A compressão, então aí a pressão começa a subir, até chegar no ponto A, onde dá início à injeção. À medida que a pressão continua crescendo, né, até atingir o nosso TAI, temperatura de alta ignição da mistura ar-combustível, né, que acontece a injeção do combustível. Então, aumenta-se a pressão de tal forma que atinge o TAI, né, e aí a gente tem a combustão, né, dá um pico de pressão, mas ao mesmo tempo a gente chega numa expansão que acaba compensando e tem esse patamar, né? Para a injeção de combustível, cessa a combustão, começa a cair a pressão e o volume começa a aumentar, aí dá início à expansão. Tá? E aqui a gente consegue observar os ângulos, né? Então, o ciclo, ele requer 720 graus, ou seja, 2 voltas completas no eixo de manivelas, né? De 0 a 180 graus, meia volta, né? Uma volta completa, aí aqui uma volta e meia, 2 voltas. Aqui até chegar no escape, aí, aqui ficou bem mais claro da gente ver, né? O escape acontece a uma pressão superior à pressão atmosférica. Então, aqui é o ciclo diesel usando, né, pressão, ângulo alfa, tá? O ângulo alfa. Aqui a manivela, vou fazer um zoom aqui para vocês enxergarem. A manivela representada, no caso o nosso virabrequim é representado aqui por esse raio, né? E nós traçamos um eixo de referência com relação aqui ao centro do nosso pistão. E aqui o nosso ângulo alfa que nós medimos, tá? Então, de 0 a 180, aí aqui de 180 a 360 e assim segue o ciclo, tá? Até 720 graus. Bom, entendemos os ciclos reais, né? O ciclo real ele tem essa região. Eu vou pegar aqui o ciclo Otto, que fica mais claro de ver. A gente vê aqui regiões onde há uma área entre a linha que forma pelo escape e a admissão, né? Mas o que nós vamos estudar são os ciclos padrão a ar, né? Porque, como eu comentei no início da aula, os ciclos reais, né, eles são complexos. Porque o fluido ativo, que é a mistura ar-combustível, né, tem composição que varia, né? Varia a composição. Ah, professor, mas não é ar e a tal de mistura diesel, gasolina ou etanol? Os produtos, né, durante o processo, faz com que altere a composição. Acontecem reações químicas ali dentro, né? E os processos em si também são complexos, até os processos físicos. Então, para a gente obter conclusões qualitativas e quantitativas, a gente vai associar cada ciclo real a um ciclo que a gente chama de ciclo padrão, tá? Porque aí a gente vai adotar algumas hipóteses simplificadoras que vai nos ajudar a obter essas informações, e essas simplificações elas vão fazer algumas aproximações e a gente consegue aplicar a termodinâmica, tá? Então a gente tem como primeira hipótese simplificadora é que o fluido ativo, ou seja, em vez de ser ar, combustível, ele vai ser simplesmente o ar, tá? O ar. E a gente vai considerar o ar como sendo um gás perfeito, ideal, tá? Gás perfeito ideal é que ele não tem, né, reatividade entre as moléculas, apenas colisões inelásticas. Então, tem várias outras questões que
torna esse um fluido ideal para analisar. Então, é um gás perfeito, ideal. Aí a gente vai tirar também a admissão e o escape, tá? Então, porque aí a gente tira aquela necessidade de trocar os gases queimados lá por uma mistura nova, porque o ciclo real, para que ele aconteça efetivamente, né, se repita, a gente tem que fazer com que os gases escapam e a gente admite uma nova mistura, né? Então aí a gente vai conseguir usar a primeira lei da termodinâmica para um sistema do que um volume de controle. Então a gente vai sair de um sistema, de um volume de controle, que era um motor, né, propriamente dito, que eu apresentei na aula anterior. O motor é o nosso volume de controle, e a gente vai migrar para um sistema, que é mais simplificado, né, na hora de se entender, tá? Então, a primeira lei da termodinâmica, a gente vai para sistemas, né, em lugar de aplicar para volume de controle. Deixa eu apagar aqui, para não ficar arriscado. A quarta hipótese, né, é que a gente vai admitir que a compressão e a expansão são isoentrópicos, né? Isoentrópicos quer dizer que não há troca de calor. Isentrópico quer dizer que é adiabático. Então é importante, pessoal, depois dar uma revisada nesses termos aqui, tá? Mas eu vou tentar trazer uma definição sucinta, se vocês ainda não compreenderem. Então, adiabático, acabei colocando aqui, então, quer dizer que os processos de compressão são isentrópicos, ou seja, adiabáticos. Não há troca de calor durante a expansão nem a compressão. E são reversíveis. A gente diz que um processo reversível, a gente quer dizer que a gente pode voltar, tá, de um estado para o outro. Como que é um exemplo que a gente torna um processo irreversível? Se nós tivermos uma mistura ar-combustível, por exemplo, você tem os gases da combustão, por exemplo, né? Você vem do ponto A com ar e combustível e vai para o ponto B, que vira, né, o CO2, que é os produtos da combustão. Eu consigo converter CO2 em ar atmosférico e, por exemplo, a gasolina. Então, isso a gente diz que é um processo irreversível, tá? Então, os nossos processos, eles são totalmente reversíveis, porque o fluido é um gás perfeito, né? A gente, na expansão e compressão, a gente não vai adicionar calor, não vai trocar calor, né? E essa reversibilidade está associada a isso. A gente consegue transformar de uma expansão, voltar para uma compressão e de uma compressão para uma expansão, sem ter perdas associadas aí, tá? Ok, aí o quinto é que a combustão ela vai ser substituída, tá, por um processo de fornecimento de calor ao nosso fluido ativo, né, que é o ar, por meio de uma fonte quente. Então vai ser um sistema idealizado, então não vai haver aquela reação química de combustão, mas o calor que geraria pela combustão vai ser representado por um fornecimento de calor por uma fonte quente, tá? Bom, esse fornecimento de calor ele poderá ser um processo isocórico, ou seja, a volume constante, ou em um processo isobárico, tá? Depende dos dois. Isocórico, vamos voltar aqui nos diagramas reais. Fornecimento de calor isobárico. É no caso vai representar o ciclo diesel. Isobárico. Pressão constante. O ciclo Otto, fornecimento de calor isocórico, tá? Isocórico. Quer dizer volume constante. Então, esse fornecimento de calor vai ser representado, né, por um fornecimento de calor por uma fonte quente, e esse processo pode ser isocórico ou isobárico,
ou em uma combinação dos dois, aí vai depender do ciclo que nós vamos analisar. E aqui tem um 7, né? Já comentei a respeito da reversibilidade, mas falta um item aqui, né? Então, para que o processo volte, né, às condições iniciais, o calor vai ser retirado, né? Então, a gente tem que retirar calor, ele tem que rejeitar calor para uma fonte fria, tá? Então, ele vai rejeitar calor para uma fonte fria. Então, essas são as hipóteses. É importante, pessoal, depois da aula, vocês relerem o capítulo e tentar entender melhor possível essas simplificações e por que a gente está adotando, tá bom? Então, assista a aula novamente e revise o que eu acabei de dizer aqui, tá bom? Então, a gente vai usar essas simplificações. Ok. Mas, professor, por que é um ciclo padrão a ar? Né? Porque a gente vai usar o ar puro, né, como fluido ativo. Então, daí vem aí a definição de ciclo padrão a ar. Então, a gente vai representar o ciclo diesel na forma de um ciclo padrão, o ciclo Otto também. Tá? E aqui está já o nosso ciclo padrão a ar, ou a gente chama, né, quando é um ciclo padrão, a gente geralmente já chama de ciclo Otto. Aí a gente já observa aqui que nós não temos mais aquela região no diagrama pressão-volume, o escape nem a admissão, né? A pressão atmosférica continua sendo representada aqui, tá? E aqui surge um outro diagrama, que é um diagrama temperatura-entropia, tá? Esse segundo diagrama, ele é um diagrama muito visto em termodinâmica. Ele não é tão intuitivo quanto este, pressão, volume, porque aqui a gente já consegue imaginar o que o pistão está fazendo, né, durante a sua movimentação do ponto morto superior ao inferior e vice-versa. Já no diagrama temperatura e entropia, a gente não enxerga com tanta clareza assim, né, de forma direta. Ok. Antes de entrar no diagrama, eu preciso fazer uma revisãozinha com vocês, né? Nós temos que o volume e a entropia são propriedades que a gente diz propriedades extensivas. O que é uma propriedade dita extensiva, né? São aquelas que dependem da quantidade de matéria, tá? Então, ela depende da dimensão do sistema. Tá? Então, depende da dimensão. É uma característica que depende de uma dimensão, vamos assim dizer, ou a quantidade de matéria. Dimensão. Já a temperatura e a pressão são características intensivas. Tá? Vou circular em vermelho, que aí fica de uma cor mais direcionada. Então, a pressão e a temperatura são intensivas. Intensivas, aí é o oposto, né? Elas não dependem da quantidade de matéria do sistema. Ah, mas professor, o que é isso de forma mais didática possível? Então, imagina que eu tenho uma caixa aqui, né? Ok? Então, eu tenho essa caixa. E se eu quiser saber o volume dessa caixa, né? Eu tenho que saber a dimensão da caixa. Então, se eu pegar essa caixa, nessa caixa aqui, imagina que tem ar, que está a uma temperatura de 10 graus Celsius, certo? E essa caixa tem essa dimensão. Então, esse é o volume. Se eu pegar e cortar essa caixa ao meio, colocar uma divisão aqui, o que vai acontecer com o volume? O volume tende a ficar diferente, porque ele depende, né, da dimensão da caixa. Mas e a temperatura do ar? Se eu simplesmente colocar uma divisão aqui, né? O ar aqui vai continuar sendo 10 graus Celsius e esse ar vai continuar sendo 10 graus Celsius, independente, né, dessa dimensão. Vamos usar aí a quantidade de matéria, né? Então, a pressão, se eu simplesmente colocar uma divisão aqui, a pressão continua sendo a mesma dos dois lados. Então, isso a gente pode entender como sendo propriedades intensivas
e extensivas. Então, enquanto o volume e a entropia depende da quantidade de matéria do sistema, a pressão e a temperatura, né, elas independem. Mas eu consigo converter uma propriedade extensiva em uma propriedade intensiva. Basta eu dividir pela massa. Então, entropia dividido pela massa, eu vou ter a entropia específica. Eu represento pela letra S minúscula. Volume dividido pela massa, eu tenho o que eu chamo de volume específico. Então, tudo aquilo que está escrito específico é que foi dividido pela massa, então se torna uma propriedade dita intensiva. Tá? Só para fins de compreensão dos diagramas. Tá. Mas, professor, o que é entropia? Né? Faz uma breve conceituação. A definição de entropia não é tão trivial assim da gente definir. Mas, basicamente, a entropia ela mede o grau de desordem, mas não é essa desordem bagunça que a gente pode entender, né? Desordem. A gente pode entender que quantos estados aquela determinada substância, matéria, moléculas, átomos podem adquirir. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um copo de café, né? Ele está sobre a mesa e ele está aquecido. Então, se eu pegar uma lupa e olhar as moléculas dentro, estão totalmente agitadas, né? Então, elas têm uma certa desordem. Se eu continuar fornecendo calor, vai aumentar esse grau de desordem que a gente chama de multiplicidade de estados. À medida que o calor vai trocando com o ambiente, o que vai acontecer? Essas moléculas elas vão se tendendo a diminuir essa desordem, ou seja, essas configurações possíveis dentro do material, até atingir uma entropia mínima. A entropia mínima quer dizer que diminui essas configurações possíveis dentro dessas configurações da matéria, tá? O calor, ele tende a aumentar essa desordem, né? essa multiplicidade de estados, tá? Então, é uma característica que mede essa multiplicidade de estados. Quanto maior a entropia, maior a multiplicidade de estados ou configurações que o sistema pode adquirir. Isso é a revisão de termodinâmica, tá? Mas aqui nesse eixo é traçado a entropia em função da temperatura. Então, por isso que o diagrama temperatura e entropia não é tão óbvio assim de se entender. Mas depois que eu analisar individualmente, vocês vão entender quando a entropia aumenta e vai fazer sentido isso que eu estou falando para vocês. Então, para a gente não ficar só nesse papo, vamos entender, então, o diagrama pressão-volume do ciclo Otto padrão a ar. Tá? Então, inicialmente, a gente vai ter a eliminação do escape e da admissão. Então, ele vai partir desse ponto 1 aqui. Né? Então, do ponto 1 até o ponto 2, a gente tem uma compressão. Né? A compressão ela vai acontecer a uma entropia constante. Tá? Então, se a gente olhar aqui, 1 para 2, acontece o quê? A entropia ela se mantém constante. Então, a gente diz que é uma compressão isoentrópica. Tá? De 1 para 2, acontece uma compressão isoentrópica, ou seja, entropia constante. De 2 para 3, né? Então aqui o volume diminui, a pressão ela aumenta, né? Mas essa compressão acontece com entropia constante. O que quer dizer? Que aquela desordem do sistema ela tende a se manter. Na verdade, ela não varia, né? As moléculas não adquirem configuração nova. E de 2 para 3, né? A gente observa o fornecimento
de calor, tá? Então, a gente manda energia aqui, a fonte quente joga energia para o sistema, né? E a pressão sobe aqui, é um volume constante. Então, isso aqui é um processo de fornecimento de volume constante. Se a gente for fazer uma analogia lá ao ciclo Otto normal, é quando dá a ignição do sistema, né? Então, aqui inicia a combustão no ciclo Otto normal. Então, fornece calor, o pistão ele se encontra lá no ponto morto superior, a mistura está comprimida, ou seja, o volume lá é constante, aí você inicia a ignição. Tá? Então, aumenta-se a pressão sem o volume aumentar. Aí a gente vai olhar agora esse de 2 para 3 no ciclo, né, no diagrama temperatura e entropia. Então, de 2 para 3, né, a gente fornece calor. Então, quando a gente fornece calor, o que vai acontecer com a temperatura? Ela aumenta. E o que acontece com a entropia? Né? Então, eu disse, se a gente fornecer calor, a entropia ela aumenta. Então, a gente também observa que a entropia aumenta. A desordem, as configurações possíveis lá, ela aumenta também. Aí a gente volta para entender o que acontece de 3 para 4 no diagrama pressão-volume. Então, de 3 para 4, a gente tem a expansão, né? A expansão. Então, a gente observa que acontece o quê? O volume começa a aumentar e a pressão começa a cair, tá? E no diagrama temperatura e entropia, a gente observa que não há uma variação da entropia. Então, aqui é um processo de expansão isoentrópico, tá? A energia, né, ela tende a se manter constante no sistema, há uma expansão, né? Então, você percebe que não há uma variação na entropia. Então, vamos seguindo agora do ponto 4 até o ponto 1. É onde acontece, né, a perda de calor para a fonte fria, o calor é retirado. Isso aqui, né, substituiu o que para nós no sistema anterior, né? É como se fosse a válvula de escape. Então, pela válvula de escape, os gases da combustão perdem calor. Então, a perda de calor para a fonte fria, ela substitui o nosso escape. E se perde calor, a gente olha aqui nesse diagrama, o que acontece com a entropia, né? A entropia cai, ok? A entropia cai, a temperatura também continua caindo. E fecha-se o ciclo. Tá? Então, este é o ciclo termodinâmico padrão a ar do ciclo Otto. Sugestão, decorem. Tá? É importante decorar esses ciclos. Então, é uma sugestão, decorem, entenda cada fase desses, porque quem for fazer concurso público, prestar provas, é uma chance extremamente alta de você precisar reconhecer cada uma dessas fases ou desses estados aqui, né, dentro desse ciclo. Certo. Vamos calcular a eficiência, né, porque o que nós estamos querendo em termos dessa disciplina é como que eu calculo a eficiência do motor, né, e do que essa eficiência depende. Vou voltar aqui na imagem para a gente entender algumas coisas importantes. Se vocês virem lá para aquela aula de cálculo, a gente sabe que aqui nós temos uma curva, né? A área abaixo dessa curva, por exemplo, de 3 para 4, ela é compreendida por isso aqui tudo. Tá? Então, nós temos essa área aqui. Então, de 3 para 4, se a gente fizer uma integral, a gente vai ter essa área inteira aqui. E se nós fizermos a integral dessa área de 2 para 1, a gente vai ter esse pedacinho aqui. Tá? Então, a área 3 e 4 compreende toda essa área abaixo daqui, e da área de 1 para 2, nós temos essa área em vermelho. Só que o que acontece? Essa área em vermelho, de 1 para 2, é quando nós estamos trabalhando no sistema, né? A gente está comprimindo o fluido. Então, a região
Q1 para Q2, vou chamar de Q1, vou ver os termos que eu vou usar aqui para não ficar redundante. Então, vamos entender sem colocar números. Então, quer dizer o seguinte, que essa área gerada aqui embaixo é uma área considerada negativa em termos gerais, porque é quando nós estamos realizando o trabalho, tá? Porque para nós, trabalho é pressão vezes a variação de volume. Se o volume diminui, então quer dizer que nós estamos, de certa forma, né, gastando energia, né? Então, nosso trabalho aqui é um trabalho negativo. O trabalho de 3 para 4, o que está acontecendo com o volume? O volume está aumentando. Então, o trabalho 3 para 4 é um trabalho positivo. Tá? E o trabalho, vou chamar aqui de 1 para 2, é um trabalho negativo. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a área abaixo dessa curva, ela nos dá uma referência de trabalho, tá? Uma noção de trabalho realizado no ciclo. Quando é o trabalho de expansão, é um trabalho positivo. Quando é um trabalho de compressão, é um trabalho negativo. E eu quero saber qual que é o trabalho do ciclo. É o trabalho útil, né? O que efetivamente, né, gerou, né, a movimentação do motor. Então, é o trabalho gerado pelo ciclo 3 e 4, menos, né, esse trabalho que a gente colocou no sistema de 1 para 2. Então, se a gente subtrair isso aqui menos isso aqui, vai gerar só o que a gente chama de trabalho líquido, que é essa região que fica entre essas duas linhas. Então, efetivamente, o trabalho útil ou líquido do sistema, né, é essa área que fica aqui internamente. Tá? Então, essa é uma noção de trabalho. Outra coisa, né, a gente chama isso aqui de trabalho, vou colocar aqui, em vez de usar o subscrito 1 e 2 e 3 e 4, porque depois eu vou repetir esses termos, né? Então, vou chamar esse trabalho aqui de expansão, EX, trabalho de expansão, e esse trabalho 1 e 2, trabalho de aqui, expansão, isso aqui é trabalho de compressão, tá? Então, isso aqui é o trabalho de compressão. Então, nós estamos interessados em saber qual que é o trabalho útil, tá? O que efetivamente virou potência mecânica. Bom, aqui dentro desse diagrama temperatura e entropia, a gente também consegue obter algumas informações, tá? Essa área aqui, dentro dessa região, entre o fornecimento de calor e a perda de rejeito de calor, a gente tem aqui o que a gente chama, né, de calor útil, né, que foi a quantidade de energia efetivamente utilizada para gerar o trabalho líquido. Então, a gente consegue obter quanto que foi de energia utilizada efetivamente para gerar o trabalho líquido e o remanescente, né, aqui abaixo, é o trabalho rejeitado na hora do escape. Tá? Então, com base nessas relações, a gente obtém uma equação que nos dá a eficiência térmica, tá? Que é essas equações. Então, essas equações é com base naquelas áreas. Então, o que é eficiência? Né? O quanto que eu uso efetivamente para realizar o que eu quero, pelo tanto que eu gastei de calor total aí, tá? Então, que é o Q2, Q3. Então, aqui, ó. Eu forneci essa quantidade de energia, tá? E rejeitei essa. Então, Q2 menos Q3 foi o que eu coloquei no sistema. Q2 menos Q4 foi o que foi rejeitado.
Opa, Q2 menos Q3, não, eu acabo confundindo os inscritos aqui. O calor no fornecimento, né? O que eu forneci e o que eu rejeitei. Aqui o que eu rejeitei. Então, se eu subtrair um menos o outro, eu vou obter o que eu chamo de Q1, que é o calor útil no sistema. Tá? Aí, o trabalho de expansão menos o trabalho de compressão, eu vou obter o que eu chamo de trabalho do ciclo. Tá? Então, aí, a partir dessa expressão, então aqui eu tenho o trabalho do ciclo. O trabalho do ciclo, ele depende dessa subtração, ou seja, do calor fornecido menos o calor rejeitado, dividido pelo calor fornecido. Tá? Então, quanto que eu gastei para gerar o trabalho de ciclo pelo o tanto de calor total e efetivo que eu forneci. Tá? Aí faz alguns ajustes, algumas simplificações, e a gente tem essa expressão. Mas, basicamente, vocês podem interpretar como 1 menos o quanto foi descartado de calor pelo escape e o quanto foi adicionado lá pela fonte quente. Então, vai ser um percentual, né, de eficiência. Então, se eu descartei muito, a tendência é quanto mais eu descarto, né, menos eu me aproximo de 1. Né? Então, é uma eficiência. O quanto que eu descartei pelo quanto que eu adicionei. Vai dar aí, se eu descartei 10 e gastei e adicionei 20, né? Então, eu vou ter 1 menos 0,5. Então, quer dizer que a minha eficiência foi de 50%. Então, faz sentido, né? Então, 50% foi jogado fora. Então, a eficiência térmica é 50%. Tá? Bem didaticamente falando. Então, a gente pode usar todas essas equações aqui dadas. Ó. Se eu forneci o trabalho do ciclo e o calor adicionado pela fonte quente, eu consigo calcular a eficiência térmica. Mas se eu não tenho o trabalho de ciclo, mas tenho os valores do calor adicionado e do calor descartado, eu também consigo obter. E essa expressão é igual a essa, só foi feito um ajuste matemático, né? Dividir ambos os termos aqui, ó, Q2 menos Q3 por Q2 menos Q3, menos Q4 menos Q1, né, dividido por Q2 menos Q3. Eu só fiz isso aqui, desmembrei. Então, como isso aqui vai ser igual a 1, né, vai ficar somente essa parte aqui. Então, essa é a expressão, a forma como ela foi obtida. É bom, pessoal, sempre lembrar essas equaçõezinhas. Né? Ela é bem intuitiva de se lembrar. Basta saber que a eficiência térmica é, né, o percentual de calor que efetivamente virou trabalho do ciclo. Tá? Outra forma da gente obter a eficiência térmica é em função dessa equaçãozinha aqui. Ó. 1 menos 1 dividido pela razão de compressão elevada por K. O que é esse K aqui? É uma constante que a gente chama de constante adiabática, tá? Que nada mais é que as razões entre o calor específico, a pressão constante, pelo calor específico a volume constante, que são propriedades termodinâmicas do fluido ativo. Tá? Então, isso aqui é bom vocês revisarem se não lembram o que significa calor específico. Tá? Para o ar, né, essa divisão entre os calores específicos vai sempre ser 1,4. Aí, dependendo do tipo de fluido, a gente muda aqui. O RV é a nossa taxa de compressão que a gente aprendeu a calcular. Tá? Então, é a nossa taxa de compressão. Ok? Então, vamos aplicar essa equação num exercício para entender como usar, né? Essa equação. Então, é um exercício bem tranquilo. Pessoal, em termos de resolução matemática, as questões dessa disciplina é bem tranquila, mas a teoria por trás, ela acaba sendo um pouquinho densa. Então,
é importante vocês revisarem os conteúdos sempre que eu fizer em sala. Mas vamos ao exemplo. Nós temos, então, o ciclo Otto padrão a ar, que tem uma relação ou taxa de compressão de 9. Então, o nosso RV é 9. E nós temos que a compressão ela é iniciada a 32 graus Celsius. Tá? Então, a compressão ela inicia a 32 graus Celsius e a pressão é de 100 kPa. Determina a eficiência térmica do ciclo. Então, aqui nós temos alguns dados que não nos interessam para cálculo da eficiência térmica, porque a gente sabe que, como a gente viu, que a eficiência térmica pode ser obtida por essa expressão, 1 menos 1 dividido por RV elevado a K menos 1. Isso para o ciclo Otto, tá? Então, se a gente substituir apenas aqui a constante adiabática e realizar a conta, a gente vai ter que é 1 menos 1 dividido por RV, que é a taxa de compressão, então vai ser 9 elevado a 1,3 menos 1, que vai dar 0,483 ou 48,3%. Tá? Então é bem tranquilo. A gente observa que essa é uma eficiência abaixo de 50%. Né? Mas a gente nunca deve comparar esse valor com 100%. Tá? Porque um ciclo termodinâmico de um motor a combustão interna nunca vai ser 100%. Tá? Porque é impossível uma máquina térmica converter 100% de calor em trabalho, ou seja, sem rejeitar nada. Então, a gente tem que lembrar lá. Tá? A gente consegue converter trabalho em calor facilmente, 100%, por fricção, por exemplo. Né? Mas converter calor em trabalho, a gente não consegue, sem rejeitar um percentual desse calor para uma fonte fria. Tá? E o nosso comparativo de eficiência máxima não é 100%. A gente tem que comparar com o que a gente chama de ciclo de Carnot. Nas mesmas condições de temperatura da fonte fria com a fonte quente. Aí a gente vai ter uma noção, né, justa de eficiência térmica do equipamento. Tá? Então, o ciclo de Carnot ele vai apresentar a maior eficiência térmica possível. Tá? Então, é bom vocês revisarem lá da termodinâmica o que seria esse ciclo de Carnot. Mas, basicamente, ele passa por 4 processos, né? 2 adiabáticos alternados e 2 isotérmicos. Ainda não se conseguiu construir esse ciclo de Carnot, mas ele é considerado, né, um ciclo possível, né, e a máquina térmica onde é a melhor eficiência possível de ser obtida. Tá? Então, ok. Então, esse é a eficiência desse motor Otto padrão a ar aí. E nós temos... Oi. Nesse caso aí desse exercício aí, essa compressão que é iniciada a 32 graus, ela vai interferir se ela for maior ou menor? Você fala se ela vai interferir no cálculo? Eu falo assim, porque no cálculo aí que tu pegou só a compressão. Tu pegou só a compressão de 9 e o valor do K, né? Aí esses outros valores eu uso nessa forma ou não nesse caso? Não vai usar por quê? Se a gente olhar o ciclo padrão a ar, o que é eficiência para nós, né? Onde está acontecendo a compressão? Nessa região aqui, né? Então, ela acontece nessa região. Deixa eu só ver os dados aqui. Então, a compressão, ela inicia a 32 graus. Então, aqui inicia. 32 graus é a temperatura. Então, essa temperatura aqui, 32 graus Celsius. E a pressão é 100 kPa.
Então, nesse ponto aqui, né, de início, fica acima da pressão atmosférica de 100 kPa. É isso que ele está querendo dizer, esse ponto do gráfico. O que vai nos influenciar efetivamente na eficiência é esse calor aqui, ó, essa energia fornecida aqui e essa energia rejeitada, tá? Então é a quantidade de calor adicionado e a quantidade de calor rejeitado. Mas, professor, o senhor está usando uma equação que é simplesmente 1 menos 1 sobre a razão de compressão, RV, né, elevado a K menos 1. Mas, da onde vem esse K? Né? Eu já mostrei para vocês que é a razão entre os calores específicos. Mas como nós temos um processo que a gente chama, né, de compressão isentrópica, que é a pressão, a entropia constante, né? Aí lá da termodinâmica a gente precisa lembrar que o cálculo que descreve, né, o comportamento isentrópico, que vai dar essa curva aqui, né, no diagrama pressão-volume, é obtido pela seguinte razão: pressão vezes volume elevado a uma constante K sobre CT. Tá? Então, pressão vezes volume elevado a essa constante vai dar, vezes elevado a esse expoente K, vai dar um valor constante. Então, a partir dessa relação aqui, pressão-volume, que a gente sabe que trabalho para nós é PdV, né? Então, esse comportamento aqui é previsto por essa expressão. Então, aqui dentro já está embutido essa razão pressão-volume. Tá? Então, ela não vai interferir no cálculo da eficiência, porque nós estamos interessados, basicamente, ou no trabalho que é gasto nessa região aqui de compressão, e no trabalho que efetivamente o gás executa na expansão. Então, essas duas áreas. Ou você calcula a eficiência com base no trabalho gasto, menos o trabalho que é jogado fora, basicamente assim, ou gasto na compressão. Deixa eu tentar reformular. Ou você usa, né, o valor do trabalho de expansão, subtraindo aí o valor do trabalho de compressão, obtendo aquela relação, ou você usa os valores das energias térmicas adicionadas e eliminadas. Ou você usa essa razão aqui, que é um tratamento termodinâmico, tá? Porque trabalha PDV. Então, considerando que nesse processo aqui o trabalho foi executado por um processo isentrópico, então o trabalho realizado por um processo isentrópico, ele é obtido por uma expressão P vezes V elevado a K. Então, a gente tem essa equação aqui que modela isso. Não sei se confundiu você, né? Porque não é tão trivial entender essa relação de taxa de compressão e coeficiente adiabático. Tá? Mas, através desse coeficiente adiabático e das razões de compressão que nós temos, a gente tem essa relação de eficiência térmica. Tá? Então, esses dados aqui, basicamente, é só para confundir vocês. Porque ele está dizendo aqui que, a esse ponto aqui, a temperatura é 32, né? E a pressão no gráfico é de 100 kPa. Ah, professor, mas e se eu aumentar a temperatura? Aí a gente não consegue inferir valores de eficiência se não tiver os outros dados do exercício. O que pode acontecer se o diagrama está deslocado mais para cima. Aí a gente tem que entender qual que foi o calor adicionado efetivamente. Porque, por enquanto, daqui até aqui, o que aconteceu foi um trabalho mecânico. E você executou no sistema. Tá? Então, essa pressão e essa temperatura são as condições iniciais. Pode ser que o ambiente está mais quente, né? E essa pressão aqui não é uma pressão devido à reação do gás ali, mas sim
né, uma pressão atmosférica local, o ambiente. Então, está a temperatura ambiente e a pressão ambiente. Tá? Então, aí se eu trabalhar num ambiente diferente deste, né, o que vai acontecer? Essa constante K, ela pode ser, ela é obtida pela razão, né, CP, CV. A pressão constante e a volume constante. Então, se eu modificar essas condições iniciais de temperatura e pressão, né, eu vou modificar o meu K. Aí sim, aí vai influenciar aqui, tá? Muda sim. Aí o K muda também, né? Nesse caso, o exercício, ele já nos dá o valor de K para essa condição de temperatura e pressão. Se você for trabalhar com outras condições iniciais, aí a gente precisa consultar uma tabelinha que correlaciona essa CP, CV para o fluido ativo em questão. Mas nesse caso é só simplesmente para dados do exercício. Vai mudar? Vai. Porque muda as condições termodinâmicas do nosso ar. Eu acabei, acho que, dando 300 voltas para explicar que muda. E nesse caso aqui, se a gente mudar isso aqui, a gente tem que mudar isso aqui. Tá? Só isso. Não sei se ficou claro. Não, ficou sim. Então, basicamente muda o K, tá? Muda o K. Se mudar a pressão e a temperatura, muda o K. E aí a gente muda também a eficiência do motor também. Ok. Então a gente já obteve esses dados. Para a gente finalizar, vou trazer duas outras variáveis, que é a pressão média do ciclo e potência de um ciclo. O conceito de pressão média do ciclo, basicamente, vou apagar aqui e limpar aqui, a pressão média do ciclo é como se eu tivesse, a gente sabe que trabalho é pressão vezes o volume. Então, imagina que se eu aplicar uma pressão constante na cabeça do pistão, qual seria essa pressão se eu mantesse ela constante, tá? Vezes o volume deslocado, que daria a mesma, o mesmo trabalho do ciclo considerando isso aqui. Então, se eu sobrepor aqui, né, uma pressão média, né, e calcular essa área aqui, qual que seria essa pressão que, vezes o volume, me daria o mesmo trabalho de ciclo de representado por esse diagrama aqui. Então, esse é o conceito de pressão média. Então, a gente pega uma pressão média que, se multiplicada pelo volume deslocado, daria o mesmo trabalho de ciclo representado aqui. Tá? Então, é isso. Esse é o conceito de pressão média. Então, a pressão média pode ser calculada aí pelo trabalho de ciclo dividido pela cilindrada. Então, o que a gente sabe que trabalho é P dV. Então, é essa representação. Então, o trabalho de ciclo pode ser obtido pelo produto dessa pressão média vezes a cilindrada. E, de forma que está a equação, o trabalho de ciclo dividido pela cilindrada, no caso aqui unitária, de um cilindro, a pressão média obtida. Então, porque a gente sabe, se a gente olhar esse diagrama, as pressões elas variam, tá? Então, ela varia ao longo de todo o ciclo, né? Claro que nessa etapa aqui de adição de calor e rejeição de calor, a pressão é constante. Mas se eu fosse pegar uma pressão média, uma pressão única, né? E quisesse utilizar nos meus cálculos, eu pegaria aquela pressão que multiplicasse a cilindrada ali, geraria o mesmo trabalho de ciclo. Então, esse é o conceito de pressão média. Tá? A gente vai usar ela mais à frente. E qual que é a potência de um ciclo de trabalho? Né? Quantos cavalos de potência, ou quantos watts é gerado aí por um ciclo de trabalho? Aí a gente obtém por essa expressão. Trabalho de ciclo vezes a frequência de realização do ciclo, né? A gente pode entender aí como a rotação do eixo, então é dado por N aqui, então o trabalho de ciclo vezes a rotação do eixo vai dar a potência de um ciclo. Mas aí,
eu preciso dividir por x. Esse x aqui não é aquela distância, aquele deslocamento lá do pistão. Esse aqui é um fator que a gente chama de fator de tempos. Tá? O fator de tempos, ele representa, né, quantos ciclos eu preciso completar, ou seja, quantas voltas, vamos dizer assim, quantas voltas completas eu preciso dar para completar toda aquele etapa de admissão, compressão, expansão e exaustão. No motor a 4 tempos, a gente viu que ele precisa dar 2 voltas completas. Então, o nosso x é igual a 2. Para o motor a 2 tempos, a gente precisa dar apenas uma volta completa. Então, nosso fator de tempos é igual a 1. Tá? Então, a gente utiliza essa equaçãozinha para calcular a potência gerada por um ciclo. Aí eu posso obter, né, uma expressão unificada. Vou colocar aqui, né, eu posso reescrever a potência de ciclo usando aqui a pressão média, tá? No lugar do trabalho do ciclo. Basta reescrever. Eu sei que trabalho de ciclo pode ser entendido, né? Eu tinha reescrito aqui que o trabalho de ciclo é igual à pressão média do ciclo vezes a cilindrada unitária. Então, eu no lugar aqui, eu apenas substituo pressão média do ciclo vezes a cilindrada unitária, que multiplica a rotação, dividida aí pelo fator de tempos. Tá? Então, nós temos essa possibilidade. Aí, para fechar a aula, né, eu sei que vocês já estão cansados, vamos fazer um exercício para finalizar. Aí, na aula que vem, eu vou retomar falando do ciclo diesel, tá? Trazendo as suas características de um ciclo padrão a ar, comparar com o ciclo real, e a gente fecha, e depois a gente vai para uma aplicação mais prática, que são os diagramas, tá? Dos ciclos termodinâmicos. Bom, se vocês não tiverem dúvida, pessoal, eu já vou partir para esse exercício e a gente fecha. Então, o que esse exercício fala? Bom, você, como engenheiro, está atuando em uma indústria automobilística e é responsável por verificar os motores que são fabricados por uma empresa parceira. Ok. Então, na ficha técnica de um motor, consta as seguintes informações. É um motor 4 tempos, é um motor Otto, né? Aqui nós temos a cilindrada total. Se a gente dividir isso aqui por 1000, a gente vai ter um motor que a gente chama de motor 1.6, tá? Quase 1,6 litro, que é o volume total aí dos cilindros. Então, é um motor 1.6 ou 1.540 centímetros cúbicos. Então, 1.6, 1.7 é o litro, tá? Que nada mais é que a unidade cilindrada. A rotação é de 3.200 RPM, o trabalho de ciclo é 4,7 kJ, a razão de compressão é 8, a temperatura de compressão é 30 graus, a pressão de compressão é 110 kPa. Então, aqui, ó, novamente, ele está fornecendo, né, as condições do fluido ativo, né? Então, para o fluido ativo submetido a 30 graus e a 110 de pressão inicial, né, ele vai ter, né, a constante adiabática de 1,3. Então, o que ele quer? Os valores da eficiência térmica e da potência do ciclo. Bem tranquilo, basta a gente aplicar as equações que nós temos. Então, a eficiência térmica, o nosso NT, a gente pode usar o K e a razão de compressão para obter. Então, é 1 menos 1 sobre a razão de compressão, que é 8, elevado a K, menos 1. Então, realizando isso aqui, né, não vou ficar perdendo tempo com a matemática, mas façam com cuidado, tá? Então, primeiro, faça a subtração aqui, eleva esse expoente, divide certinho. Vocês vão obter 0,464. Se multiplicar por 100, a gente vai ter o valor em percentual, que vai dar 46,4% de eficiência. Tá? Agora, qual que é a potência do ciclo? Que é o nosso NC.
A potência do ciclo, a gente pode obter, né, pelaquela equaçãozinha, que é o trabalho de ciclo, vezes a rotação do motor, dividido pelo fator de ciclo. Fator de tempos, perdão. Se é 4 tempos, né, esse nosso xzinho lá é igual a 2. Então, qual que é o trabalho de ciclo? 4,7. Tá? Lembrando que aí a gente vai obter o valor em quilowatt. Tá? Usando os valores aqui em kilojoule, a gente obtém o valor em quilowatts. A rotação é em RPM mesmo, então é 3.200 dividido por 2. A gente obteve um valor de 125,3 kW. Ah, professor, mas qual que é a potência desse motor em cavalos, né, em cavalo vapor? A gente tem que usar uma conversãozinha. Um CV é igual a 0,735 kW. Ou um CV é igual a 735 watt. Tá? Então, basta a gente dividir, né, a nossa potência em watt, 125,3, dividido por 0,735, aí a gente vai obter a nossa potência em CV. Deixa eu fazer o cálculo aqui. 125,3 dividido por 0,735. Então, vai ser 170 cavalos de potência. Então, esse motor, né, ele tem 170 cavalos de potência e a sua eficiência é de 46,4%. Beleza? Então, é bem tranquilo, tá? Os cálculos. O importante é que vocês entendam as equações e onde chega e o que significa, né, fisicamente, as informações que a gente viu hoje. E, se vocês não têm dúvidas, ou se tiver, pode falar, pessoal. Estou aberto aqui para conversar com vocês. André, Danilo, Lucas, Márcio. Não, professor, tipo assim, no exercício a gente compreende mais, entendeu? Tipo, dá pra... Porque tipo, quando vai na teoria mesmo, André, tem que lembrar de muita coisa de termodinâmica, né? E aí fica muito teórico, muito abstrato, né? Aí o exercício ele sintetiza os conceitos, né? Mas vocês como engenheiros é importante pegar um pouquinho mais da termodinâmica, que vai diferenciar vocês bastante de um técnico simplesmente técnico, né? Porque o engenheiro ele tem que saber mesmo, ok? Entendi, professor, tranquilo, tem. Aí você me comentou, professor, deixa um exercício para a gente fazer, tudo. No final da sessão 1.1 e 1.2, lá no material didático, no livro de vocês, vocês têm 3 exercícios em cada sessão. Então, eu quero que vocês façam aqueles exercícios, tá? Refaçam aqueles exercícios durante a semana, o feriado. Assistam a aula de novo, se necessário. Leiam o capítulo para praticar, tá bom? Beleza, professor, tranquilo. Então tá, bom descanso para vocês, bom feriado, bom final de semana.